Meus amados, bom dia. Quero trazer uma palavra que está em Tiago, capítulo 5, verso de número 16, que diz: orai uns pelos outros. A palavra orar por outra pessoa significa até mesmo interceder, intercessão no mundo espiritual. Quando diz a palavra de Deus em Jó 42 que Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus o restituiu. Deus entregou para ele a glória da segunda casa. Intercessão significa colocar-se no lugar do outro, pleitear a causa de outra pessoa, como se fora a sua própria causa. Entrar no mundo espiritual diante de Deus para defender uma causa que não é sua. Você vai diante de Deus em oração. Muitas pessoas entram diante de Deus simplesmente por Ele mesmo, para orar pela sua vida espiritual, pela sua vida de prosperidade, pela sua vida familiar, pela sua saúde. Mas intercessão não é isso. Intercessão é você gerar um objetivo no seu coração, vendo a aflição de outras pessoas, e entrar diante do trono de Deus, não falando por você, mas falando por outras pessoas. E isso é bom, porque quando Deus fala, orai uns pelos outros, é porque nós sabemos os benefícios de orar por outras pessoas. Eu oro pela igreja diariamente, constantemente, é o meu papel sacerdotal. Mas por esses dias eu coloquei um objetivo dentro da igreja, que pessoas que são capacitadas em áreas específicas assumissem liderança de um determinado departamento que ainda não existe dentro da igreja. Mas o que é a fé? A fé é a certeza de algo que se espera, convicção de fatos que não se vê. Se primeiramente é as coisas do reino e a sua justiça, as demais coisas nos será acrescentada. E essas pessoas que estão assumindo lideranças, pela sua intercessão, pelo seu comprometimento, por uma coisa que ainda não existe, elas vão entrar diante de Deus e o próprio Deus vai dar segundo aquilo que ela pensa, aquilo que ela projeta, porque é específico, ela está capacitada especificamente para determinada função dentro da casa do Senhor. E o Senhor vai trazer uma excelência de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de discernimento, para estar à frente desse departamento. O benefício disso é que na vida secular desta pessoa, esta pessoa vai começar a receber de Deus o seu salário espiritual. Deus vai acrescentar as moedas, vai mandar mais clientes, vai tirar o empresário que ainda não tem uma direção de crescimento na sua empresa, ele vai tirar de um determinado estado para outro estágio de crescimento em Deus. Porque a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo de número 20, que o Senhor da vinha assalariia os seus trabalhadores. E ele está falando dos oficiais da casa de Deus. Como é bom servir a Deus! A palavra do Senhor diz que o salmista Davi, mesmo sendo rei, ele era sacerdote da casa do Senhor. E ele falava todo dia, constantemente, bom é estar na casa do Senhor. Então, quando você está nessa intercessão entre Deus e os homens, fazendo esta ponte de oração, o próprio Deus olha para você e acrescenta o favor, tanto seu quanto daquelas pessoas ou daquela igreja que você está orando. Então você vai tomando este lugar de sentir a necessidade de outra pessoa, de querer lutar em oração por um objetivo que está até mesmo dentro da casa do Senhor, de querer ver a vitória da obra de Deus, de querer ver pessoas salvas, pessoas entregando a sua vida a Cristo. E isso também vai fazer parte do seu galardão.
Quando nós chamamos, segundo Mateus capítulo 20, as pessoas para participarem da obra de Deus, é porque nós sabemos o benefício que é trabalhar para o Senhor. É um chamado. Mas a Bíblia também diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Dependendo da resposta da pessoa, ela já está fora da escolha do próprio Deus. Porque Paulo falou: eu guardei a fé, combati o bom combate, perseverei diante de Deus. Ora, Paulo, ele como empresário da época, ele era um fazedor de barracas. Paulo, ele sabia o que era ter e o que era não ter. E no final do seu ministério, ele enviava muitas dádivas como graça para Jerusalém, para os apóstolos, para manter a igreja até mesmo de toda a Jerusalém. Porque Paulo, no final do seu ministério, pelo servir a Deus com excelência, Deus já abençoava a vida de Paulo tremendamente, ao ponto dele ajudar os outros apóstolos. Porque Paulo resolveu servir a Deus. E o objetivo do homem nesta terra, ele tem que fazer esta ponta do serviço a Deus. Seja uma hora, seja o dia todo, mas ele tem que participar de alguma forma dessa edificação da casa do Senhor. Porque aquilo que ele aprendeu na vida secular, isso ele pode aplicar dentro da casa do próprio Deus. Então, quando nós instituímos departamentos dentro da casa do Senhor para colocar determinadas pessoas em alguma função, ungir as suas cabeças, quando nós ungimos as cabeças desse sacerdote, é porque nós sabemos o benefício também na vida secular. Sabemos que Deus vai ser com ele. E aí ele começa a entrar nessa intercessão para ver aquela área em específica dentro da igreja crescer. E aí nós teremos um corpo que vai estar em movimento. A mão vai estar em movimento, o pé vai estar em movimento, a boca vai estar em movimento, o ouvido vai estar em movimento, mas o cabeça de tudo isso vai ser Cristo. Porque o corpo da igreja somos nós. O pastor não faz nada sozinho. Quando ele pede para interceder, é porque ele sabe que estas pessoas estão capacitadas para determinadas funções dentro da casa do Senhor. Não é a pessoa que vai dizer: pastor, eu não estou capacitado neste momento. Mas a palavra do Senhor diz que ele capacita o não capacitado. Tem que começar a orar, começar a pedir direção para estas coisas vir a existência dentro da casa do próprio Deus. Então essa pessoa tem que estar cheia de exemplos, cheia de vontade. Abraão suplicou por Ló, porque Deus ia visitar a Sodoma e a Gomorra e ia destruir aquela cidade. E Abraão entrou na presença do anjo de Deus e falou: mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? E Deus respondeu para ele: se houver 50 justos, não destruirei aquela cidade. Ah, Senhor, posso perguntar de novo? E se houver 30 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? Se houver 30 justos, eu não vou destruir a cidade. Ora, Abraão estava falando isso porque ele sabia que o seu sobrinho Ló morava lá em Sodoma e a Gomorra. E por último ele falou: Senhor, não querendo até mesmo ser importuno diante da tua presença, mas eu te pergunto, se houver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir Sodoma e a Gomorra? E ele falou: se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Porque quem era justo naquela cidade era somente Ló. Ló e suas duas filhas. Porque a mulher de Ló ainda olhou para trás e virou sal. Então as pessoas são chamadas para sair de fora, para sair fora desta cidade, sair fora do mundo, de Sodoma e de Gomorra, mas querem olhar para trás. E a Bíblia diz: olhando-me para as coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. As pessoas ainda estão apegadas a este mundo. Ora, Deus pode trazer os milhões, os bilhões na sua mão,
Mas isso não pode corromper seu coração. Se Deus te chama para a obra, é porque Ele quer te capacitar a ser grande diante dos homens. Mas você não pode confundir as coisas. Riqueza em Deus é uma coisa, riqueza no mundo é outra, totalmente diferente. Riqueza no mundo, a riqueza te usa. Riqueza em Deus, você é próspero. Então você ainda está confundindo as coisas do mundo com as coisas de Deus. Por isso é necessário entrar em oração, suplicar a Deus e ser o intercessor da obra de Deus, porque isso vai fazer você crescer na presença do Senhor e te capacitar para uma coisa que você ainda não está capacitado. Moisés, ele intercede por todo Israel, porque Israel estava apostatando da fé. Quando ele sobe ao monte para pegar ali os 10 mandamentos, o povo pensa que ele está demorando e constrói até mesmo um bezerro. E quando ele volta, ele fala: por que fizestes isso? Como se diz: por acaso eu não estou aqui? Por acaso eu não fui diante de Deus como sacerdote para trazer vida a este arraial? Então nós temos que ouvir estas coisas, colocar em prática, porque o profeta Samuel também orava constantemente pela nação de Israel. Ele orava pelo ministério de Davi, orou pelo ministério de Saul, ele trazia a palavra de Deus a estas pessoas, assim como Daniel também orou pela libertação do povo que estava no cativeiro, porque Nabucodonosor levou cativo a todo Israel. Mas Daniel foi também cativo para aquele lugar e começou a orar por libertação de todo o cativo, para que Deus enviasse aquele povo de volta a Jerusalém, a reconstruir a casa do Senhor, a reconstruir o muro da casa do Senhor. E nós estamos falando de toda uma nação envolvida com a casa de Deus. Ou não queres tu se envolver com a obra do Senhor? Tem que se envolver, e para se envolver começa intercedendo, começa orando pela casa do Senhor, edificando os muros espirituais, edificando a casa do Senhor espiritualmente falando. Daniel, ele só conseguiu, na época do rei Ciro, libertar aqueles cativos para voltar a Jerusalém. Cristo, nós temos um exemplo claro no Senhor da Glória, em Yeshua HaMashiach, no lírio dos vales. Ele, quando subia ao monte para orar, ele intercedia por seus discípulos. Cristo voltou 3 vezes em Pedro e falou: Pedro, vigia 1 hora comigo. E quando ele volta novamente, ele fala: Pedro, nem 1 hora você consegue vigiar comigo? E ele volta pela 3ª vez e acontece a mesma coisa. Pedro está cochilando. E Jesus se distancia a um tiro de pedra. O que é um tiro de pedra? Pega uma pedra, lança ela com a mão que você vai ver a distância. Jesus se distanciou daquele discípulo porque ele estava dormindo. Assim é nos dias de hoje. Um discípulo, um líder, uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus, ela não pode ficar dormindo espiritualmente. Ela, se assume algo dentro da casa do Senhor, ela também vai por força, porque o reino é tomado por força, por violência, ajoelhar e ler Bíblia todo dia, interceder pela casa do Senhor. As pessoas não estão querendo este compromisso porque vai doer na pele, vai doer na carne. Não só 1, mas 2, 3, 4, 100 pessoas, 1000 pessoas vão recusar a este chamado. 10.000, seja lá quantas forem. Mas nós, como pastores, como homem de Deus, temos que chamar o povo para sair deste cativeiro e edificar os muros da casa do Senhor, como diz no livro de Neemias, e edificar a casa do Senhor, como diz no livro de Esdras. Davi, ele suplica por este povo. Cristo roga por seus discípulos. Então, quando ele faz essa especial intercessão por Pedro, Cristo mostra o seu amor por aqueles que andam com ele. Paulo é um exemplo claro de intercessão. Ele intercede constantemente pelas igrejas,
tanto de Efésio, como de Hermina, como até mesmo de 1 Coríntios, de Coríntios, de Tessalônica, de Filipos. Paulo, ele é um intercessor. Paulo, ele faz as suas viagens missionárias, edifica a igreja, mas ele continua intercedendo por aquele povo. Toda a igreja é chamado a este fascinante ministério da intercessão. Nós temos que entrar na presença de Deus e entender que todos nós temos que entrar em oração para ver o melhor da casa do Senhor. Esses intercessores que estão chegando dentro da igreja Reino de Jesus Cristo, vai até Deus, não por causa de si mesmo, mas por causa de motivos que vão aparecendo na obra do Senhor, por causa de direções, por causa de crescimento, por causa de vidas que devem chegar à casa do Senhor, até mesmo preparando a casa do Senhor para recepcionar tão grande nação, nações inteiras. E aí você passa a fazer parte de um galardão, porque a obra de todo mundo vai ser posta pelo fogo. Ela, por mais que você esteja dentro da igreja, vivendo em coletivo, você tem que assumir algumas responsabilidades. E a maior responsabilidade é interceder pela casa do Senhor. Então, entre Deus e os homens, você tem que pleitear esta causa, que não é sua, para que a sua própria causa vá bem. Intercessão é trazer a luz do reino em espírito, segundo as promessas que nos foi proposta pelo próprio Deus. É uma oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré para que a vontade de Deus seja feita na vida dos outros, de outras pessoas. Senhor, liberta todo cativo. Senhor, cura a todo enfermo. Senhor, abre os olhos para que este povo veja. Senhor, esse departamento ele tem que crescer na tua presença. Meu Pai, eu coloco este departamento diante do teu altar, para que o Senhor mande as pessoas responsáveis por este departamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que sejam pessoas, Pai amado, que até mesmo respeitem princípio de autoridade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, para que esta igreja cresça, para que os muros sejam edificados, para que o Senhor mande os terrenos, para que o Senhor me capacite a assumir, Pai amado, posições neste departamento. Meu Deus, eu quero ser segundo o Teu coração. Eu não posso, Pai amado, olhar simplesmente para o mundo. Meu Deus, eu quero participar deste corpo. E aí todo dia você vai entrar na presença do Senhor e interceder 1 hora, 2 horas, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Você vai descobrir que o seu coração está em Deus. E vai começar a mudar até mesmo suas atitudes, sua moral, seu caráter, seus princípios de vida, a ética dentro da casa do Senhor. E você vai orar por isso todo dia e vai começar a manifestar a vontade de Deus no seu coração. O Espírito Santo vai começar a se mover em vós. As suas características vão mudar cada dia. Você vai se transformando na excelência de Deus na terra. Porque quando você ora, você começa a assumir características do Espírito Santo. E Deus vai te levantar. Um verdadeiro homem de Deus. Vai levantar até mesmo através da sua vida, outros intercessores, para que esse se faça um exército dentro da casa de Deus. Deus está para trazer na terra um derramamento do seu Espírito, e você tem que fazer parte disso. Deus está para trazer um dos maiores avivamentos sobre a terra, porque o Evangelho que aí está não vai ficar desse jeito, amado. Não vai. O que Deus me fala quando eu estou por cima dos montes é que Deus está trazendo o avivamento do evangelho genuíno, do evangelho que é pregado por Jesus Cristo, o evangelho do reino, que é o evangelho de cura, de poder, de graça, de compromisso. E é um evangelho de liberdade. Tem gente que pensa que servir a Deus é estar preso. Não, amado. Servir a Deus é estar livre. Então, para tanto, Deus vai trazer o Espírito Santo para te ajudar. Pede capacitação para o Espírito Santo quando você estiver intercedendo, porque Ele é o ajudador, Ele é o consolador.
Ele é o penhor de Deus. Ele é o selo da intercessão. Pois a oração intercessória é ferramenta usada pelo Espírito Santo para manifestar o poder dele na vida dos homens. Na vida tanto de poderosos como de pessoas simples. Os feitos de Deus têm que acontecer na vida de todo viciado, na vida de toda família que não tem princípios de família. Interceder é ver a necessidade. Através da intervenção, é intervir diante de Deus nas diversas situações espirituais da igreja, dos departamentos. É pedir capacidade mental ao próprio Jesus Cristo para assumir as circunstâncias, as coisas grandes da casa do Senhor. É ver como Cristo vê, é unir-se a Deus em súplica, para que o próprio Deus se mova de tal maneira com a sua vontade e o seu propósito divino em nosso meio, para que seja cumprido nas vidas dos homens e das nações e dos bairros e de famílias inteiras a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos ser, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma nação que conversa a mesma cultura. Vamos criar uma cultura dentro desta igreja de intercessão, mas para isso você tem que fazer parte. Podemos considerar esta palavra em hebraico, no grego ou até mesmo no português, como sendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma ponte entre Deus e os homens. É interessante estudarmos vários significados desta palavra em intercessão, porque assim fazendo, temos entendimento melhor do que esta palavra significa. Eu aconselho você a comprar um livro bom sobre intercessão, a buscar na Bíblia quais são as parábolas de Cristo, ou até mesmo os livros que te levam a ter conhecimento de intercessão. Então, esta raiz desta palavra significa, até mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, intervir. É como se fosse epidemiológico. Quando você intercede, você está passando discernimento a outros. É colidir contra a violência do mundo. É ir contra o que se prega. E se prega errado, até mesmo na sua intercessão você vai descobrir. Se eu estou tentando te persuadir a erros, na sua intercessão você vai descobrir. Então, amado, você tem que entrar em concordância, colidir contra as coisas do mal, encontrar diante de Deus a solução, por acidente ou até mesmo por violência na oração. Porque às vezes você vai estar orando por uma coisa e Deus vai te falar outra. Então vai ser um acidente. Vai ser como se você não esperasse, Deus vai começar a te falar sobre outras direções, até mesmo dentro da casa do Senhor. E aí você vai chegar para a sua liderança e vai explicar. E aí aquela pessoa vai ter que entender que você está na direção de Deus. Conversar a respeito do assunto. Nós temos que continuar essa interposição de oração diante de Deus. Pontuar espiritualmente o nosso ministério diante do Todo-Poderoso. Temos que ir diante de Deus, pedir para que Ele estenda o seu cetro, assim como o rei Dário estendeu para Ester. Então nós temos que suplicar, cair no joelho, fazer essa intercessão diante de Deus, pleitear, prostrar diante de Deus os nossos joelhos, encontrarmos juntos a solução, porque quando você dobra o seu joelho, muitos dentro da casa do Senhor também vai estar dobrado o seu joelho. Fazer intercessão, meu amado, é correr atrás, é orar, é alcançar, é suplicar, é combater. Esta palavra, ela vai ser usada lá em Jeremias,
capítulo 7, verso 16, Jeremias 27, 18, Jeremias 36, 25, Isaías 55, 12. Então nós temos que ter essa intenção, até mesmo, de entrar no mundo espiritual, porque Isaías 43 fala: vem diante de mim, vem arguir conforme pensa. Nós temos que, pela intercessão, trazer os resultados do reino. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que se destacarmos em oração diante do mundo espiritual. Ter esse propósito, entrar com violência, livremente diante do Senhor, no bom sentido, falando, assaltar o reino de Satanás. Com essas orações nós vamos alcançar aliança com Deus. Vamos ser aliançados ao Todo-Poderoso. Nós vamos nos colocar na brecha, defender alguém, conforme Ezequiel capítulo 13, verso 5, Ezequiel 22, 30, Salmos 106, 23, erguer um muro em torno de alguém, e em especial em torno da igreja, pela nossa intercessão. Ezequiel 13, 6, Ezequiel 22, 30. Amados, são tantas as referências bíblicas que falam sobre esse encontro, esse confronto. Esta palavra em hebraico quer dizer até mesmo paga. Intercessão tem muitos aspectos. O primeiro é lutar, é ser violento, é chocar, é detonar, é confrontar. O outro coloca-se em oração e súplica. Nós temos que concluir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estas facetas da intercessão diante do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso e do Criador de todas as coisas. O homem, amado, ele tem essa autoridade, segundo Mateus capítulo 10, para intervir diante do Criador. O homem, lá em Mateus 18 fala que nós temos que ligar na terra, nós temos que orar para que do céu Deus responda a todas as nossas petições. Vamos a Deus, mas com atitude de aquebrantamento e de submissão, para que o seu próprio ser humano venha ser moldado. Então nós temos que entrar em colisão de oração contra todos os planos de Satanás e contra todos os planos daqueles que vêm contrário à obra de Deus. Quando nós clamamos, Deus nos defende. Vai um anjo do Senhor à nossa frente, preparar os nossos caminhos para que nós possamos adentrar até mesmo no mundo, para que nós sejamos vitoriosos, cabeça e não cauda. Então, no sentido lato da palavra, nós temos que interceder, porque esse sentido está positivado na letra, até mesmo na Bíblia Sagrada, e em espírito nós vamos conseguir trazer à existência o que não existe. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, vamos enfrentar estas forças opostas de Satanás, que é principado, que é potestade, que é hostes do mal. Vamos fazer uma guerra espiritual, para que Satanás se afaste da nossa casa, dos nossos negócios. Interceda pelos empresários da igreja. Interceda em nome de Jesus Cristo de Nazaré por aqueles que vão ser mantenedores da obra de Deus. Interceda para que os terrenos venham a chegar, para que os pastores venham se levantar. Interceda para que cheguem novos oficiais, pregadores, homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus. Comece a interceder, meu amado. Deus está afirmando a sua promessa em nosso meio, a fim de pleitear a causa de outras pessoas. É um encontro com Deus, é um confronto com Satanás, a favor da igreja, a favor dos membros. O primeiro aspecto dessa intercessão vai ser combate mesmo. Vamos combater o bom combate. Você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo combate, vai trazer à existência os benefícios da casa do Senhor. Saiba que Deus não é Deus que retém bênção para ninguém. Se você entra intercedendo, Deus vai liberar. E quando você está intercedendo por alguém, alguém vai estar intercedendo por você. Creia nisso. Muita gente pensa
que é só problema particular. Não, quando você intercede por alguém, alguém dentro da igreja vai estar intercedendo por você. Não é problema só seu, é problema de toda a igreja. O teu problema é o meu problema. O meu problema é problema de alguém. É uma fonte de bênção interceder. Porque o ladrão procura segurar a tua bênção pelos meios do caminho. A Bíblia diz que o anjo Gabriel chegou a Daniel. Eu fui impedido nas regiões celestiais, mas desde o primeiro dia eu ouvi sua súplica. Esse ladrão, ele tenta segurar a nossa bênção no mundo espiritual. Efésios capítulo 1 fala que nós já somos abençoados. Se nós já somos abençoados, tem alguém segurando. E para soltar, você tem que interceder. Para soltar esta porta de emprego, você tem que determinar, delegar e falar: solta o meu emprego, Satanás, porque eu sei que você é o príncipe deste mundo, eu sei que você é o Deus deste século. Um anjo do Senhor vai agora e libera as portas de emprego da igreja, para que o povo venha a ser empregado e bem sucedido. Larga, Satanás, agora, em nome de Jesus. Faça isso pela igreja, que você vai ver todos eles empregados, em nome de Jesus. E a empresa, e a igreja e as empresas das pessoas que estão dentro da igreja crescendo. Empresários vão crescer para que estas portas venham se abrir dentro da própria igreja. Pessoas têm que ser verdadeiras, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que esse impedimento do mundo espiritual cesse, acabe, seja aniquilado. Nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, temos que entender que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar. O seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Nós temos que procurar com excelência estas coisas, lutar em favor de outras pessoas, para que outras pessoas orem até mesmo por nós. Em nome de Jesus, nós temos que ser claros, como José foi claro, intercedeu pela sua família, pediu a Faraó para levar toda a sua família para o Egito, porque o Egito era próspero, e ele deu toda a terra de Gozém para a sua família. Deus, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, gosta de quem entra no mundo espiritual intercedendo por uma causa. Vai vir um despacho, porque despacho é fazer este caminho entre a origem e o destino, é despachar. Não é despacho de encruzilhada e nem despacho de macumbaria, de feitiçaria, não. Eu estou falando que Deus vai despachar do céu as nossas bênçãos espirituais. Tudo que é necessário para a nossa vida e nossa vitória. Jesus, Ele é o nosso, em nome de Jesus, intercessor. Porque a Bíblia fala que não há intercessor entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Então vamos falar nestas orações em nome de Jesus. Porque Ele pagou o preço. Ele foi o primeiro a interceder pela humanidade. Ele pagou o preço de morte, preço de cruz, pela nossa vitória, pela nossa saúde, pela nossa paz, pela nossa prosperidade. Tudo que Deus tem, amado, é nosso, por direito e por herança. Seus tesouros, seus bens, suas dádivas. Vinde a nós o teu reino, como diz o Pai Nosso. É nosso, do Senhor é a terra e a plenitude da terra, é nosso, mas nós temos que tomar, porque esse espírito da miséria, ele não pode visitar as nossas vidas, a nossa casa. Esse espírito de Dadá, esse espírito de Maria Mulambo, esse espírito de sanguessuga, ele não pode estar dentro da casa do Senhor. Nós não podemos ser presos e nem derrotados, nem oprimidos e nem amargurados, nem amarrados no mundo espiritual. Alguém, amado, em nome de Jesus, tem que tomar a responsabilidade também de ajudar o pastor em oração. Segure esta bênção que está proposta a você. Começa a ser o intercessor da casa do Senhor. No caminho, você vai ter que combater o bom combate. Você não vai correr destas coisas. O teu inimigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai ficar assustado. Porque um anjo do Senhor vai começar a te defender no mundo espiritual, porque você está comprando esta guerra, esta briga da casa do Senhor. Deus gosta disso, amado. Cristo já pagou o preço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora,
Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Pede para Deus mandar os pregadores, os missionários, os pastores que vão instituir outras obras pelo Brasil e mundo. Os apóstolos, os bispos, porque a nossa igreja ela é de apostolado. O estatuto dela é de apostolado. Quando ela colocar o primeiro tijolo sobre a terra, o nosso apostolado vai ser confirmado. Então essa autoridade, ela vem de Cristo. Este é o aspecto do intercessor. Ter essa autoridade para falar do mundo espiritual e contra o inimigo. Chegar perto dele e falar: Satanás, aqui não. Aparta-te da casa do Senhor. E aí você vai ver um justo que tem ousadia como um leão e não anda como um gatinho esperando cair do céu. Você tem que ter essa atitude de combater espiritualmente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como um guerreiro em oração. Colocar-se face a face com Deus, entrar no Peniel, atravessar o Jaboque, sair da casa de Labão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saindo do Egito e vindo à terra prometida, entrando na terra de Canaã pela intercessão. Quanto mais você intercede, mais vitória vem. O inimigo pode até se levantar, mas você vai falar que um anjo do Senhor vai contra ti agora, Satanás. E vai chegar o tempo que ele vai correr de vós. Porque se por um caminho ele vem, por 7 ele vai fugir de você. Fica debaixo dessa unção que eu vou te cobrindo também. Ele não vai chegar na tua casa não, meu amado. Pelo contrário, você vai ter a autoridade sobre o reino de Satanás. Esta guerra é para a glória e honra do nome de Deus. Esta guerra é para que você venha crescer, se transformar num guerreiro firme, para que você venha ser líder de líderes, senhor de batalhas. Quando você vai à guerra, você está de prontidão, armado, guardado, deixando de lado todas as amarras, tudo aquilo que venha para trazer confusão, você vai deixando para trás quando você está na intercessão. Arregaça as mangas, amados. Arregaça as mangas. Fica pronto para o trabalho. Vai à luta. Porque você sabe que Satanás é derrotado pela sua intercessão. Esta é a luta da igreja. Esta é a vitória de todos. Vencer o reino de Satanás. Ganhar como Cristo ganhou na cruz do Calvário. Porque Cristo falou: quer me seguir? Pega a sua cruz e siga-me. Em nome de Jesus. Nós temos que gostar destas coisas. Nós temos que entrar com tudo. Aprender a vencer o inimigo nas regiões celestiais. Porque nossa briga não é contra carne ou sangue, mas contra principado e potestade nas regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 6, verso 10 ao 12. Satanás, amado, ele não é autoridade não, a autoridade é você. Porque a Bíblia fala: abra a tua boca e eu falarei por ti. A autoridade é você, segundo Mateus capítulo 10. Satanás, ele tem medo quando você se levanta com o princípio de autoridade de intercessão, intercedendo por outras pessoas. Ele tem medo porque ele sabe que um anjo do Senhor vai nele e vai tomar dele, da mão dele, o que ele está retendo. Então você tem que amar seu irmão, intercedendo por ele. Você tem que ir diante de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que você seja chamado de grande diante dos homens e de pequeno diante do reino do próprio Deus. Porque uma hora você vai estar bradando, outra hora você vai estar chorando, e Deus vai entender toda lágrima e vai entregar toda a arma espiritual para você, o capacete da justiça, a couraça da justiça, o capacete da fé, as sandálias do evangelho. Ele vai entregar para você, para que você vá bem em tudo que você fizer na sua vida secular. Vá bem em família, vai bem em empresa, vai bem com os amigos, vai bem em crescimento espiritual, financeiro, saúde. Poderoso é Deus, amado, para te dar tudo o que você quer pela intercessão. Use, em nome de Jesus, a palavra. Use sua boca, porque palavra tem poder. Grite em alta voz, porque Satanás está tentando te enganar, mentir para você, que você não pode fazer isso. Você pode, porque você é a imagem e semelhança do Altíssimo e você está debaixo de cobertura espiritual. Você é ungido de Deus,
Pressione o reino do inimigo em oração, para você ver se você não vai ter um caminho excelente. Faz barulho, amado. Ruge como um leão. Em nome de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Nós somos filhos de Deus, em mais de semelhança do Criador. Vamos rugir como um leão, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. Vamos contar a nossa história pelos séculos dos séculos. Vamos ser heróis da fé, como muitos foram: Abraão, José, Davi, Paulo, Saulo, Pedro, João, Tiago. Vamos contar a nossa história. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Como diz uma música cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vamos entrar diante da face do Todo-Poderoso e indagar, e pedir, e falar, e suplicar, e orar, e ajoelhar, e se consagrar pelas causas ainda maiores do que a nossa. Vamos descobrir, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aonde Satanás tenta amarrar a nossa vida. Se você não fizer nada, você vai estar com medo. E a Bíblia fala, que Deus fala, não temas. Não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino, diz a palavra do Senhor. Pelo contrário, tenha intimidade e presença de Deus. Não tenha medo desses falsos leão, porque a palavra do Senhor diz assim, que Satanás ele ruge ao nosso derredor, como um leão tentando nos tragar. Como um leão. Ei, o leão é nosso. Ele não. Ele não. Ele é mentiroso, enganador, usurpador e quer te enganar, dizendo que ruge como um leão. Brada você em nome de Jesus, você vai ver aonde vai esse gatinho. Vai embora, vai correr. Você, amado, está sob o controle do Altíssimo. O Espírito Santo está sobre você. Em nome de Jesus, vamos entrar em conferência com o Todo-Poderoso. Vamos conferenciar com Ele. Vamos conversar com Deus, para que Deus traga à existência o direito de outras pessoas. E outras pessoas vão estar intercedendo. E o seu direito vai chegar, porque a bênção do Senhor te alcançará. Oh, graça e paz. Aleluias. Glória a Deus. Graça e paz.